Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos, pela mercê de Deus e misericórdia dele, retornando ao nosso encontro para apresentar os nossos subsídios à Escola Bíblica Dominical, da qual você tem sido nosso participante, o nosso ajudador, nosso colaborador. Agradeço a você, sua família, e peço que continue neste novo ano nos ajudando a transmitir, a levar mais longe a palavra do Senhor. Os dias de domingo eu sei que são muito diversificados. São separados muitas vezes para reuniões familiares, viagens, lazeres, alguns para jogos, praia. Tudo isso é normal, da família. Alguns são lícitos, outros nem tanto. Mas eu quero lhe dizer que para o cristão, principalmente para o cristão, o melhor lugar no domingo de manhã é numa escola bíblica dominical. Nós aprendemos assim e assim deveremos continuar. O nosso saudoso pastor Antônio Gilberto dizia que a escola dominical é a agência de ensino da igreja. Então, para que essa agência continue ensinando, é preciso que haja alunos na classe. Então, nós esperamos alcançar você, que é aluno, que ama a escola bíblica, você que é superintendente desta mesma escola, você que é pastor, colega, incentive outros a estarmos na Escola Bíblica Dominical, nossa EBD, que é produzida pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Neste trimestre, nós estamos estudando esta lição, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Se você gostar, por gentileza, compartilhe com seus amigos, com seus grupos. Mas é necessário, é bom, é salutar, é saudável que você que é cristão, ou amigo do Evangelho, você que tem parente, procure na manhã dos domingos, das 9 às 11, uma sala de escola bíblica, onde você estiver. Eu aqui não lhe dou nenhuma preferência denominacional. No entanto, se você achar melhor, esteja numa igreja evangélica, Assembleia de Deus. E se estiver aqui, próximo à Farolândia, ou mesmo aqui na Farolândia, nós temos a igreja, a congregação do Augusto Franco, ali no Canal 4, onde nós estamos sempre assistindo e ensinando também a escola bíblica, de sorte que você será muito bem recebido ali, a igreja que é liderada local aqui pelo pastor Fábio Pinheiro, e nós estamos cooperando com ele todos os domingos na escola bíblica. Então, nesta lição, a de número 3, para este dia 21 de janeiro de 2024. O tema é a natureza da igreja. O texto áureo é: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 12. Verdade prática.
conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Para um melhor entendimento, eu aconselho que você faça uma leitura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 27. Daí em diante, você terá um caminho mais claro, mais aberto, para, assistindo a este vídeo, entender melhor o que estamos dizendo. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Eu quero abrir aqui um parêntese para dizer que o comentador desta lição, nesse trimestre, é o pastor José Gonçalves, que é líder da igreja em Água Branca, Piauí. Fecha parêntese. Por isso, nesta lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional. Então, nós podemos dizer, já fazendo uma breve leitura e um breve relato, que a igreja, quanto à sua genuinidade cristã, ela é confessional, isto é, ela é fundamentada na palavra de Deus. Quanto à natureza, ela é cristocêntrica. Por que é bom fazer essas observações? É porque tem igrejas por aí que são mais propriedade de pessoas, mais pessoas procuram estar na cabeça, procuram estar em evidência do que o próprio Cristo. Temos igrejas aí que são fincadas em terapeutas, psicólogos, teólogos, menos em Cristo. Então a igreja, quanto à natureza, ela tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que estar no centro dela. Tudo que se prega é em torno dele. É ele a figura central. É ele a figura principal da igreja, quando ela é uma igreja evangélica, apostólica, genuína. Quanto à dimensão, essa igreja é local e universal. Uma igreja local é aquele lugar, aquele local, aquela edificação onde os crentes congregam. É o lugar da congregação dos irmãos. A igreja universal é uma igreja invisível. Ela é formada por todos os cristãos que estão em todos os lugares e mais aqueles que já dormem no Senhor. Então essa é a igreja invisível, que nós não estamos vendo, mas ela existe. E que um dia ela vai se reunir. No dia do arrebatamento, a Bíblia diz que esta igreja se reunirá. Tanto os que já morreram em Cristo, quanto os que vivem e que serão transformados para estar com o Senhor. Fundamentada na palavra, a igreja, a natureza da igreja na sua dimensão confessional, ela está fundamentada na palavra de Deus e não na palavra do homem. Porque igreja nenhuma, a igreja de Deus não é fruto de
decisão humana, não é fruto de uma reunião de homens. A igreja de Deus, ela veio, ela estava lá no Antigo Testamento, planejada pelo Senhor, e apareceu com Jesus Cristo. Ele é a igreja. Subindo ele, nós aqui estamos também agora representando essa igreja. Aqueles que vieram lá, que são os judeus, os escolhidos, os eleitos, e os que aceitaram a Jesus, como diz João, que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas tantos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a igreja de Deus, a igreja que vai para o céu, a igreja que é lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, é uma igreja que vive a palavra, é firmada na palavra. Ela é inabalavelmente firmada na palavra. Balance o que balançar, caia o que cair, mas a igreja de Deus permanecerá firme, porque firme é o seu dono, firme é o seu representante, firme é aquele que se entregou por nós para que nós formássemos essa igreja. A igreja de Deus, ela é habitada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Se a gente voltar um pouquinho lá para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja, apesar de não ter sido fundada ali no Pentecostes, mas foi no Pentecostes, após o batismo no Espírito Santo, após a descida do Espírito Santo, após o cumprimento da promessa que estava lá, dita pelo profeta Joel, a igreja se encorajou e começou a pregar, aliás, continuou com mais autoridade, naturalmente, pregando o Evangelho. E eu não me canso de repetir que Pedro, o apóstolo Pedro, defendendo aquele evento da descida do Espírito Santo e contra a censura daqueles que não conheciam a Deus, ele prega a palavra e a Bíblia diz que agregam-se à igreja, se agregam-se, somam-se à igreja que já existia, então agregam-se quase 3.000 almas. Então veja a autoridade que as pessoas, os apóstolos, os irmãos ali receberam, ao receberem também o Espírito Santo. Então, a igreja de Deus é uma igreja habitada pelo Espírito Santo. É ela quem alegra a igreja. É ela quem dá a satisfação das pessoas estarem na igreja, deixarem outros lugares, renunciarem outros meios para estar na igreja. Esse é um trabalho do Espírito Santo que habita na igreja de Deus. E quem faz parte da igreja de Deus tem que andar em espírito. Se não anda no espírito, primeiro, não foi transformado pelo Evangelho. E segundo, a Bíblia diz que esse tal não é de Deus. Se não anda em espírito, esse tal não é de Deus. Aqueles que fazem parte da igreja de Deus, eles têm a obrigação de andarem em espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele certeza de salvação. Então, quando alguém responde à mensagem da cruz, eu gostaria de ler aqui esse versículo, em Romanos 8, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, está aí uma das provas do que quem faz parte da igreja anda em espírito. Há uma sinergia entre o Espírito de Deus e o nosso espírito.
Agora, o regenerado, o cristão, passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito, conforme Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Maravilhoso, né? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que estão na igreja, aqueles que confessaram Jesus Cristo como seu Salvador, aqueles que largaram a vida do mundo, aqueles que renunciaram ao pecado, esses são filhos de Deus. É a Bíblia que garante isso. A natureza da igreja, nas suas dimensões local e universal. Local é a igreja visível, é aquela onde nós congregamos, é aquela onde nós partilhamos as emoções, aquela onde nós comungamos a Santa Ceia, é aquela onde nós cantamos no coral, é aquela onde nós pregamos, é aquela onde nós ouvimos a palavra de Deus, onde aprendemos a palavra de Deus. Essa é a igreja local, é a igreja visível, nós estamos vendo. É aquilo que é palpável. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A gente pode ver lá 7 cartas das igrejas na Ásia. Não, eram igrejas locais. As particularidades das igrejas locais. Então, uma igreja apresenta uma particularidade e outra já não apresenta aquela mesma. Então, por ser uma igreja local, não significa que elas sejam a mesma coisa. Por exemplo, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, essas igrejas locais, uma em relação às outras. Assim, possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode não ser adequado em outra igreja. Por exemplo, eu vou ler com vocês aqui em 2 Timóteo. Se você ler lá nas cartas às igrejas da Ásia, nós vamos ver que uma era diferente da outra. Apesar de estarem ali próximas, no mesmo continente, mas elas guardavam determinadas diferenças. Em Tito capítulo 1, versículo 12, nós lemos o seguinte: um deles, Paulo dizendo a Tito, seu próprio profeta disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Tito estava em Creta, estava liderando ali, e Paulo, conversando com ele, escrevendo essa carta, ele disse que havia uma particularidade ali entre os cretenses, que eram sempre mentirosos, e que ele tivesse cuidado que esse mal não entrasse na igreja. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Ali havia um grupo de judaizantes que pregavam que as pessoas que não fossem circuncidadas não podiam ser salvas. Então Paulo está advertindo a igreja de Éfeso de que tomasse cuidado com isso. Universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja. Porque, nesse sentido, a igreja não está limitada ao tempo nem ao espaço geográfico ou físico. Assim, a Igreja Universal é invisível e formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e aqueles que já dormem no Senhor.
Então, quem pode... Primeiro, nós não podemos calcular quantos crentes nós temos nas igrejas espalhadas por todo mundo. Não tem como a gente mensurar isso. Alguém pode até se aproximar, mas é impossível que nós façamos uma anotação correta do número de homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor nas igrejas pelo mundo. E muito menos daqueles que já partiram para o Senhor. Aqueles que já dormem no Senhor e que aguardam a manifestação no dia do arrebatamento para subirem a estar com Deus. E a igreja, na sua dimensão comunitária, ela é una. A igreja é indivisível. A igreja é indivisível. O que nós temos muitas vezes são denominações, são reuniões denominacionais, que isso não tem nenhum demérito. São pessoas que servem a Deus em determinadas denominações. Agora, a igreja é uma só. A igreja que vai para o céu é uma só. Ela sai de uma denominação e vai subir. Sai da outra e vai subir. Sai da outra e vai subir. Então não há uma denominação que domine a igreja, que seja exclusiva, que a salvação só saia dali, com exclusividade. Não há. A igreja de Deus é una, é indivisível. E isso ficará provado no dia que Jesus vier buscar a igreja. Ficará provado que ela vai subir. Quem ficar é porque não era igreja. Que vão ficar muitos. A Bíblia diz que muitos ficarão. E diz a Bíblia também que aqueles que subirem, entre eles haverá muitas surpresas. Pessoas que muitas vezes a gente acha que não vai, irá. E outras que a gente acha que irá e não irá. A igreja mantém uma unidade. Escrevendo à igreja de Filipos, Paulo diz o seguinte: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, a igreja de Deus, ela tem uma unidade. Muitas vezes, erradamente, a gente, de forma irrefletida, dizendo, não, mas a igreja de ontem era melhor do que a igreja de hoje. A igreja de ontem era isso, a igreja de hoje... Não, a igreja é a mesma ontem, hoje e para sempre. Porque quem convenceu o irmão lá, há 1000 anos atrás, foi o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quem convenceu o irmão lá há 500 anos foi o mesmo Espírito que está convencendo hoje pessoas a estarem buscando a salvação. Então não há diferença da igreja de ontem para a igreja de hoje. O que há a diferença é que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então pessoas que fazem parte da igreja, elas vão se esfriando, mas continuam na comunidade. Elas continuam ali. Às vezes vivendo uma vida pecaminosa, uma vida repreensível, uma vida torpe, uma vida suja, mas estão na comunidade. Não são igreja, mas estão na comunidade. E muitas vezes essa frieza que permanece ali no convívio, se não tiver muito cuidado, ela pode perpassar para outras pessoas. Mas a igreja lavada continuará firme, aguardando a volta do Senhor. A diversidade na unidade. Olha, diversidade na unidade. Eu disse acima que a igreja tem uma unidade. Aí embaixo está dizendo que diversidade na unidade. O que é isso? Dentro da unidade, dentro do corpo do colégio apostólico que foi escolhido pelo próprio Deus, havia uma diversidade, havia algo que divergia da unidade, que era esse homem
que o próprio Jesus o chamou de ladrão e que veio atraí-lo e entregá-lo para os malfeitores, para os seus assassinos. Então que nós, meus amados irmãos, sejamos verdadeiramente igrejas e que tenhamos aquele santo orgulho, como dizemos, que batamos no peito e dizemos que somos igreja. Nunca nos envergonhemos de dizer que somos igreja. Não vem ao caso de ser de determinada... Eu sou de tal igreja, eu sou de tal igreja. Não, você é igreja. Você é igreja. Você é um povo anotado no céu para subir. Você é alguém que está com seu nome no livro da vida. Lembremos-nos que lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus enviou aqueles 70, eles chegaram alegres, triunfantes, porque no nome do Senhor até os demônios eram expulsos. E Jesus repreendeu meigamente aos discípulos. Não fiquem tão alegres assim porque os discípulos se lhes sujeitam. Estejam alegres porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a maior alegria, esse é o nosso anseio e essa é a nossa vitória. Paulo, ao terminar o trabalho, ele disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combater, acabar a carreira, isto é, terminar o trabalho, mas guardar a fé. Tendo feito isso, ele diz: e agora eu aguardo a coroa. Eu aguardo a coroa, a qual o justo juiz me dará. Isto é, ninguém toma. A coroa que o Senhor vai nos dar, que a Bíblia diz que é pelos nossos feitos, porque nós somos salvos e, como salvos, temos que fazer obras, que construir obras dignas de quem é salvo. Então, essa coroa virá das mãos do Senhor. E Paulo diz: e não só a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.